Chegamos em Marrakech, no aeroporto de Menara. Lindo esse aeroporto. Querido viajante e seguidor de Lígia no mundo, se você estiver vindo para o Marrocos e chegar aqui no aeroporto de Menara, em Marrakech, eu recomendo que você compre o seu chip de internet para celular aqui no aeroporto, logo depois de você passar na imigração e pegar a sua bagagem. Aqui no próprio hall onde ficam as bagagens, as esteiras de bagagem, você vai poder encontrar os quiosques das 3 empresas principais que funcionam aqui na região do Marrocos. Você vem a partir dali, pega sua bagagem e logo aqui no mesmo saguão das bagagens estão a Orange, a Inwi e a Marrocos Telecom. Foi a que eu escolhi e o plano dela basicamente é 1 GB, 1 euro, certo? Aqui também você encontra essas casas de câmbio, mas eu, se fosse você, deixaria para trocar o seu dinheiro lá na Medina de Marrakech, porque a taxa de câmbio aqui é muito desfavorável. Nosso hotel fica localizado aqui na região mais moderna, mais nova de Marrakech. E hoje, pela manhã, já tomamos um café da manhã e estou aguardando para fazer o City Tour. Chegamos agora no Palácio Bahia e durante o caminho a guia falou em algo que eu achei bem interessante. Existe uma semelhança entre uma lei que nós temos em João Pessoa e uma lei que existe aqui no Marrocos, que não se pode construir edifícios acima de 5 andares. Só que em João Pessoa essa lei é aplicada aos edifícios na beira-mar, já que em Marrocos é aplicada à cidade inteira. Procuraram não construir edificações que fossem superior a 5 andares, para não ultrapassar o minarete da principal mesquita aqui da cidade. Este vasto palácio possui 150 quartos, incluindo o harém das 4 esposas e 24 concubinas, localizado ao lado do famoso Tribunal de Honra. Apesar da grande beleza do edifício, a distribuição dos apartamentos e pátios é um tanto desorganizada, com um labirinto de corredores e escadarias que se conecta com uma série de partes de dimensões muito desiguais. Neste palácio, todos os cômodos estão vazios. Em 1900, quando Ahmadine Ibn Musa, o grão-vizir do Marrocos, morreu, aconteceu um desastre. O palácio foi palco de um autêntico pandemônio. O correspondente do jornal The Times de Londres, Walter Harris, descreveu que nos dias que antecederam a morte de Ahmad, guardas foram colocados no exterior do palácio. Porém, logo que o povo percebeu que Ahmad havia morrido, a notícia espalhou rapidamente e todas as entradas foram fechadas e ninguém foi autorizado a entrar ou sair. Os escravos pilharam tudo o que puderam e as mulheres lutaram entre si pela posse das joias. Tudo foi roubado e depois de alguns dias nada restava senão o grande edifício, sem nada no seu interior. Por sorte, a impressionante decoração do teto ainda permanece. Cada chão aqui apresenta um trabalho o menorzinho possível, tipo um mosaico arábico, e os tetos são sempre diferentes em cada cômodo que a gente visita. E eles
levaram 13 anos para decorar todo esse palácio. Jardim no interior das casas. Então significa uma casa com um jardim, um pátio ao ar livre, uma fonte d'água. E esse jardim pode faltar nesse jardim qualquer coisa, mas nunca a laranjeira. Nós estamos numa área aqui do Palácio Bahia, e que é uma área privada que eles usavam para os shows particulares, né? Os músicos eram cegos e as dançarinas do ventre faziam a famosa dança dos 7 véus, que é uma dança muito exótica, muito erótica, e geralmente quando o homem via que a esposa já estava bem encaminhada, então dispensava as dançarinas para que a própria esposa dançasse. E no chão da fonte tem uma estrela de 8 pontas, que é conhecida como a estrela da perfeição. A estrela da perfeição tem 8 pontas, que é o número 8, que é também o símbolo do infinito deitado. Saímos da parte do bairro judeu aqui em Marrakech e estamos entrando agora no bairro árabe, que tem inclusive um mercado que eles chamam souk. Estamos na famosa praça Jamal Afna. Essa praça é a praça que tem os encantadores de serpente, e ela, durante o dia, é uma praça como se fosse uma grande feira livre, né? E à noite, ela, a partir do pôr do sol, ela muda completamente. Ela fica cheia de bancas de venda de comida e também apresentações diversas. Então, se você está vindo para o Marrocos, você deve vir conhecer essa praça nos 2 períodos. O que a gente está sentindo aqui bem forte, andando pela praça, é o cheiro de incenso. Muito gostoso sentir. Agora nós estamos bem dentro da área do souk, cheio de lojas, uma muvuca danada. Aqui o Google Maps já pediu as contas, não tem como funcionar aqui direito, porque realmente é bem complicado, é cheio de bequinho e as lojas misturado com burrinho passando, moto, é uma loucura, gente. Nós estamos entrando numa farmácia e nessa farmácia nós vamos receber uma explicação sobre os diferentes sabonetes, líquidos, gel, óleos que eles usam aqui nos tratamentos. Para quem de vocês vai à Itália, pergunta por um botox barato e finalize vende como óleo do extrato do cacto, de sementes do cacto. 125 € a metade dessa frasquinha. Uau! Só que com boa embalagem, com excelentes embalagens. Aqui não, já falamos de uma cultura discreta. Então tudo simples e ainda bem, porque fica também o preço muito mais acessível. Em conta. Cheira. Delícia. Flor de laranjeira. Uma delícia. Tchau, muito obrigada.
Acabamos de ver a explicação lá numa farmácia próxima aqui ao SUC sobre produtos feitos à base de óleo de argan, assim como de outras ervas. E fizemos umas comprinhas, aprendemos um pouco de como a semente do argan é extraída a partir da casca. E estamos aqui caminhando por uma das ruas aqui do SUC. Aqui de vez em quando a gente passa e consegue ver alguns restaurantes que tem na parte de cima um terraço para o pessoal ficar vendo o movimento, tomando um cafezinho, porque aqui no Marrocos, vocês sabem, né, que não é permitido a venda de bebidas alcoólicas. Nosso city tour finalizou em frente à mesquita de Coltubia, que é a maior da cidade de Marrakech, e de lá fomos almoçar no colorido rooftop do Amor na Coque Café, ali mesmo na Medina. Estamos visitando o Mamounia Hotel, que é um hotel 5 estrelas aqui na cidade de Marrakech, pertencente à família real marroquina e que resolveu abrir o palácio para transformá-lo num hotel. Ele tem os jardins abertos à visitação, só que isso ocorre até às 4 horas da tarde. Estamos iniciando nossa subida na Cordilheira do Atlas, que é uma cadeia de montanhas localizada no noroeste da África, que se estende por 2.400 quilômetros através do Marrocos, Argélia e Tunísia. Essa é uma rota considerada, inclusive, uma rota cênica, porque você vai ter vistas belíssimas. Na região das montanhas, no Alto Atlas do Marrocos, fica o vale que é o único lar no mundo das árvores de argan, que existe há milhões de anos e hoje são responsáveis pela subsistência de milhares de pessoas, principalmente mulheres, através da produção do óleo de argan. Há relatos que desde o século XIII, o povo berber, nativo do norte da África, tem usado o óleo de argan, que é extraído das sementes da árvore para fins culinários e também cosméticos. A argânia é uma árvore espinhosa e frondosa. Garante não só o abrigo contra o sol quente das savanas no sudoeste marroquino, como são essenciais para o equilíbrio do ecossistema local. Suas raízes profundas ajudam a combater a erosão e a reabastecer aquíferos. A frutinha tem uma amêndoa pequena e oval, de casca bem dura, que ao ser quebrada tem as sementes de onde é extraído o óleo.
A semente é moída de forma artesanal pelas mulheres berberes. São necessários 30 quilos da fruta para ter 1 litro de óleo em média e 12 horas de trabalho árduo. Estamos subindo aqui o Ait Ben Haddou, que é um casbah que já serviu de set de gravação para vários filmes como Game of Thrones, Joia do Nilo e até mesmo da novela O Clone. Os casbahs são construções berberes feitas com blocos de adobe, mistura de barro e palha. Tem uma arquitetura própria com formato quadrado ou retangular, torre nas extremidades e paredes bem altas servem de cidades fortificadas. A província de Ouarzazate é muito famosa pelos seus belos exemplos de casbah. Várias cidades desta região fazem parte da Rota dos 1000 Casbahs. Foi gravado aqui. Mas não é mesmo aquele dia? Várias cenas dos filmes Game of Thrones, Cleópatra foram gravados aqui no Ait Ben Haddou. Durante a nossa visita, vimos também como eram feitas as mensagens secretas do povo berbere. Depois da visita, seguimos nosso caminho até o deserto do Saara. Fiquei encantada com as lindas amendoeiras floridas na beira da estrada. Deixa aqui sua curtida e se inscreve no canal. Tchau!